Vamos lá. Eu tô com a sua obra aberta aqui e eu terei que fazer algumas ponderações. Há muitos tramos de laje, no caso de viga, tá? Onde tem laje mista, né? No caso a laje steel deck, onde essa laje steel deck ela não está devidamente, como eu posso dizer, distribuída nesses pontos. Tanto quando a gente vê o 3D aqui da sua obra, a concepção dela não foi feita de forma correta, o lançamento, a criação dessas placas, né, dessas lajes steel deck. Então o que acontece? Quando o software vai processar o 3D dessas obras, ele acaba travando quando ele vai discretizar, tá? Só esperar ele gerar o 3D aqui, como é a primeira vez, ele normalmente dá umas carregadas, né? Mas, por exemplo, tirar aqui materiais, tá? Por exemplo aqui, ó, tá vendo? Ele não consegue lançar inteiriça, não consegue, tá? Daquela outra visualização mais cara, né? Não consegue, tá? Não consegue. Esses trechos bem pequenos aqui de vigas também, eles dão problema, tá? Tem outros trechos também bem curtos de viga que eles acabam dando problema, né? Assim como também tem pilares sobressalentes nas suas lajes mista, né? Que elas não foram feitas no caso para esse tipo de situação. Então ele acaba dando aquele erro que você encaminhou. Esses erros aqui que são pertinentes às lajes mistas, ó, inclusive ele fala o pano 1, tá? Mas caso você dê ignorar sim, pela quantidade de vezes que a mensagem lhe for apresentada, você consegue calcular a obra, tá? A gente conseguiu aqui resolver parcialmente quase todos os erros, né? Menos no pavimento 1, que é onde tem mais desses trechos de laje, né? Tendo em conta que no caso esse preenchimento que é um vão, né? No caso no pavimento 1 ele está preenchido com lajes, tá? Então aqui o que a gente fez? A gente substituiu, pelo menos no primeiro pavimento, lembrando que só foi para teste, tá? Apenas com laje maciça, e nos subsequentes foi acusando alguns erros, tá? Que eu posso até mostrar para você, ó. Tá? Quando eu venho aqui no pavimento 1, eu vou excluir tudo, tá? Eu não vou fazer essa substituição, tá? E essa carga aqui, ó, ela foi inserida 2 vezes. Repara o seguinte, ó, tem 2 cargas aqui, então eu vou excluir, né? Se fosse você excluir, inseria de novo uma carga só. Foi introduzido 2 vezes uma carga distribuída de 0,98, né? Se for o caso, é mais fácil introduzir uma de 2 kN, né? Em vez de colocar 2 de 1, tá? No mesmo local. Então eu fiz a exclusão aqui. Eu vou substituir apenas essas vigas aqui por vigas sem ser vigas mistas, tá? Esse vídeo vai acabar ficando bem comprido, 310 por 23,8. 10 por 23,8. Obviamente não vai ficar correto. Então essa daqui foi substituída, tá? Uma outra coisa. Na verdade depois eu explico. Então eu vou selecionar e vou atribuir a tudo. Senão ele vai dar erro, porque laje mista, ela precisa estar viga mista precisa estar em contato com laje, tá? Mas aqui nesse pavimento, para resumir, a gente substituiu tudo por laje maciça, apenas para ficar mais fácil de resolver esse problema, tá? Mas o correto é fazer o que eu vou fazer agora. Eu só tirei daqui para ficar mais fácil, que ele vai começar a apresentar erro em alguns panos, tá? Então é bom ir colocando as lajes e fazendo alguns testes, porque, como eu disse, nesses trechos aqui, né, por exemplo, que está um retângulo, um triângulo, tem uns que formam trapézio, tem outros que são extremamente pequenos, né? Nesse caso seria melhor ter uma laje maciça, tá? Já está executado e tem uma laje mista, beleza, usa maciça, e no caso, né, só para, no caso, verificação, né, para lançamento
da sua estrutura no SPCAD, tá? Só esperar ele fazer essa alteração. Esperar ele concluir. Mas o que vai acontecer? Eu vou pedir para verificar, né, as geometrias dos grupos e vou resolvendo os problemas, né? Aquela mensagem de erro de verificação de segurança, ele vai continuar dando, tá? Mas o que vai acontecer é que você vai conseguir calcular, coisa que não está acontecendo agora, tá? No fim do cálculo, ele dá um erro de pórtico, tá? Ele trava. Então terminei, tá? Fiz a substituição. Eu vou verificar a geometria do grupo atual para ver se não vai dar nenhum erro. Desse grupo apenas, tá? O grupo 1. Eu faço isso em todos, tá? E vou fazer a mesma coisa no grupo 2, ó. Verificar a geometria do grupo atual. Nesse daqui ele vai dar erro, tá? Tá vendo? O mesmo erro que deu para você, pano 18. É esses panos de lajes mistas, onde há pilares sobressalentes. Porém, se você der ignorar sim, ao término dessas mensagens, né, eu utilizo o comando I e o S, tá? O S para sim, o I para ignorar. Aí ele vai dando continuidade. Sim, eu concordo que essa mensagem é chata, não precisava ter. Nós já repassamos esse feedback à desenvolvedora que é a CIP, tá? E acabou demorando, né, para chegarmos à conclusão, até por causa dessas mensagens e porque a obra é grande, tá? Então repara aqui, ó. Não é possível determinar corretamente o extremo da barra, ele mostra aqui do grupo 2, para corrigir, pode tentar aplicar um deslocamento nulo, vigas próximas à barra, dá um ok, ali dá essa mensagem, tá? E o que acontece? Há trechos de lajes na qual eu substituí por lajes maciças, tá? Há trechos das suas lajes que eu fiz a substituição por lajes maciças, tá? Esses pontos em específicos eu não fiz alteração, tá? No caso eu calculei a obra, ele chegou nos pontos vermelhos, tá? Eu vim aqui em calcular, quando dava aquela mensagem eu ficava dando ignorar e depois sim, e fiz, por exemplo, substituição, tá? Inicialmente eu fiz nesses trechos aqui, ó, que eu achei que dariam mais problema, tá? Por exemplo, aqui, laje maciça, tem um outro trecho pequeno aqui, ó, aqui laje maciça. Aí eu vim em outro trecho aqui, ó, por exemplo, aqui laje maciça, maciça, e fui fazendo isso, tá? E depois vir aqui novamente e verificando a geometria do grupo atual, tá? Ele mostra, ó, a viga mista, 41, 43, não tem nenhuma borda, não tem ligação contínua, tá? Então ele mostra essa mensagem. Ah, tá. Aqui no caso, as lajes por conta da viga mista tem que ter o mesmo comprimento, tá? A mesma altura, perdão. Aqui. Beleza. Deixa eu ver onde eu coloquei a laje maciça. Beleza. 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 E aqui é a mesma coisa. Tá? Olha o tamanho do trecho daquela laje. Maciça. Maciça. Em alguns pontos específicos, só para eu gerar a verificação. Aí eu venho aqui novamente verificar a geometria do grupo atual. Vamos ver a mensagem que ele vai dar. Aquele erro de verificação de segurança ele vai dar também, tá? Só que concluindo essa verificação, lembrando, eu fico apertando I e o S do teclado. Pode acontecer de você apertar um sair sem querer e fechar o software, tá? Aconteceu muito nesses dias aí que eu estava verificando sobra. Por exemplo, se eu clicar em sair, ele vai fechar o software. Por isso tem que ficar dando ignorar e depois sim. Então, novamente, não vou cortar, né, para você realmente ver o que está ocorrendo, tá? Então fiz essa verificação. Em tese, ele não apresenta mais problema, tá? Reparou? Ele não apresentou nenhum problema, tá?
Se eu vir aqui no meu pavimento 3, é a mesma coisa, tá? Vem aqui em verificar a geometria do grupo atual. Ele vai pedir novamente para eu fazer aquela verificação de segurança, tá? No ignorar e depois sim, porque é pertinente aos panos, como eu havia dito a você. E depois disso tudo, tá? Somente para não ficar tão grande, o que acontece? Ele deu algumas mensagens de erro de pórtico, tá? Eu consegui calcular essa obra, tá? Ele deu algumas mensagens de erro de pórtico, ele dá essas mensagens de erro de verificação, né? Até aí, entre aspas, tudo bem. Mas aqui na viga 1, ele vai dar um erro de viga, mas não é bem a viga, é o pórtico. É bem essa viga que tá aqui, ó, que eu retirei. Tá? Tava dando algum erro no SPCAD, ele não estava conseguindo, por conta da falta de continuidade pelo trecho pequeno de viga, verificar essa viga, tá? Então retirei ela, o software passou, tá? Então fiz a retirada dessa viga, tá? Desse pórtico. Depois, em sequência, aqui no pavimento 2, ele também dá erro nessa viga que está aqui, ó, tá? Perfeito? Pelo mesmo motivo também, e sempre, né, ou quase sempre próximo a pilares que estão nascendo, tá? Deu erro nessa viga no grupo 2, tá? A gente pode ver aqui grupo 2. No pavimento superior, quase que a mesma coisa, tá? Aqui no caso, o que ocorria foi, eu retirei essas vigas aqui, mas eu acredito que passaria, porque eu fiz edição nessa viga aqui, ó, tá? O que acontece? Eu tornei ela inteiriça porque ela estava quebrada, igual essa daqui. Então eu vim aqui, ó, em unir viga e selecionei os trechos de viga, tá? Se tiver um pilar dividindo, não tem como, mas nesse caso aqui, ó, você pode ver que é uma viga por inteiro, daqui até aqui, ó, desse pilar a esse pilar. Essa já não, tá? Mas até aí tudo bem. Uma delas tem que ser inteiro, né, para outra estar apoiada, tá? Aqui não pode ter uma divisão em ambas, tá bom? Então era o que estava ocorrendo aqui, tá? Tinham vigas passando daqui para cá, porém ela era segmentada, tá? Ela não era, por exemplo, de apoio a apoio. Então eu fiz o seguinte, eu vim aqui e uni o tramo inteiro dessa viga e parou de dar erro, tá? Aí aqui no caso, na ponta foi o que estava ocorrendo, tá? Eu retirei aqui para calcular e parou de dar um erro no pórtico, né? Aí posteriormente tem que ver o porquê que estava acontecendo estes erros, tá? Aqui é a mesma coisa, tá? Eu retirei essa viga aqui, que esta viga aqui nesse pavimento era a que estava dando problema, né? No caso ele chama de pórtico, tá bom? Então muito cuidado, por exemplo, ele dá erro no V23, tá? E dá até uma mensagem de erro, mas não é especificamente na viga, tá? É no pórtico, por exemplo, dessa mensagem aqui, ó, tá? Não somente dessas, mas relativo a pórtico, tá? Olha o tanto de erro que tinha dado. Mas esse V aqui não é viga, tá? Não é viga, é o pórtico, tá? Isso daqui é o pórtico. Como que eu vejo o pórtico? Tá? Ele mostra aqui o pavimento, ó, o grupo, tá? Grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 5 e grupo 6. Quais são esses grupos? Aqui, ó. Primeira numeração, tá? E como que eu vejo o pórtico? Aba de resultados, vigas, editar, clique em qualquer viga, aqui, ó, V. V86, V101, esse é o V que ele está mostrando aqui, tá? É o pórtico, tá bom? Beleza? Então no pavimento 4 foi isso, e no pavimento 5... Não, no pavimento 5, na verdade, ele não apresentou erro, tá? Foi no 4, foi naquele trecho ali e nesse daqui, ó, porque repara que é uma viga por inteiro, ó. Por estar em balanço, é uma viga por inteiro. O que eu fiz? Eu relancei ela inteira, tá? Eu não lancei ela como viga... Eu não vim aqui e fiz o lançamento dela utilizando essa opção contínua, tá? Tem a opção contínua, eu vim como simples, fui apagando trecho a trecho, tá? Antes disso, eu recomendo vir aqui, ó, e prolongar essas vigas que estarão apoiadas em tese, tá? Prolongar elas, prolonga, prolonga,
prolonga, e depois fui realizando o lançamento de todo esse trecho aqui de borda dessa sua viga, né, que ele considerou um pórtico, porque está tudo em balanço aqui, tá? Fiz o lançamento dele completo, tá? E eu só retirei esse trecho final aqui, ó, que é o que estava me dando problema, tá? Essa 360 por 32, tá? Perfeito? E essa daqui também, ó. Tá? De resto, eu fiz o lançamento, ó. Aqui eu não apaguei nada, tá? Eu só retirei essa daqui e essa daqui, tá? Feito isso, ele passou no cálculo, tá? Ele passou a não dar mais nenhum problema quando eu calcular. A única coisa é, até dar um salvar aqui, se eu calcular novamente, tá? Eu não pedi para ele dimensionar os perfis só para ir mais rápido, tá? Eu desmarquei essa opção só para ir mais rápido. Eu dou um aceitar. E como havia dito, ele vai dar aquela mensagem de erro de verificação de segurança, mas basta quando a mensagem for apresentada para ti, você clicar em ignorar em sequência, digitar sim, tá? Pela quantidade de vezes que aparecer. É muito mais fácil eu pegar, como eu havia dito, e utilizar as teclas, né, I e S. Por exemplo, aqui, ó. Eu fico aqui. Ele dá continuidade. Inclusive, ele mostra aqui, ó, referente a qual grupo que ele está dando problema, tá? Ele está no grupo 3. Ele foi do 0, está no 3, né? Você tem 6 grupos, passou entre aspas, né? Ele não deu nenhum erro no 3. Agora ele vai para o grupo 4, 5, 6 e começa a fazer algumas outras verificações em seu grupo, tá? Vigas do grupo 4, 3, 5, barras, tá? Vai apresentar aquela mensagem de novo. Fica tranquilo, tá? Então só esperar ele calcular. Mas repara aqui atrás no meu grupo 4, onde eu substituí as suas lajes mista, alguns trechos, tá, em específico, por laje maciça. Tá bom? Então só esperar ele concluir. Não demora tanto, né? O que demora mais é ficar, por exemplo, tendo que dar ignorar depois sim, né? Mas no demais, o restante não demora tanto assim, tá? Então ele vai fazendo o descritivo da sua obra, vai verificando ela, só esperar a conclusão, mostra a quantidade de elementos, né? Mas em suma é isso, tá? Demorou bastante por causa do tamanho dela, tá? Realmente demorou bastante. Esperar concluir. Eu vou dar até uma aceleradinha no vídeo. Esperar carregar. Na verdade eu vou deixar completo, para você ver realmente o tempo que demorou, né? Já concluiu o cálculo. Vamos lá. Espere verificar os pilares. Aí no fim, quando ele concluir, ele gera... não são erros, tá? São apontamentos referente a cada um dos grupos. Por exemplo,
Seções necessárias de reforço por porção cortante. Muito provavelmente por causa daqueles trechos onde tem pilar sobressalente a laje mista, né, ou steel deck, tá? E só para finalizar, como havia dito, ó, deixa eu vir aqui em resultados. Eu desabilitei a visualização das lajes mistas. Laje mista, vista, referência. Só pra gente ver aqui. Pera aí. Vamos lá. Primeiro pavimento, como eu havia dito, eu substituí tudo para ficar mais fácil de verificar por laje maciça, tá? E fiz a exclusão de alguns trechos, tá bom? No caso foi esse trecho aqui, tá? Aí é necessário ver o que será feito para substituir esse trecho, né? Apenas para sua verificação, tá? Na parte superior não foi tudo que eu substituí por laje maciça, tá? Apenas alguns casos, ó. Tá? Pode ver que tá tudo com steel deck, ó. Aqui não, aqui eu substituí. Aqui, como eu havia dito, obviamente aqui. Alguns trechos aqui, ó, da lateral aqui de cima, tudo aqui, tá? E também aqui no caso, né, da nosso pavimento 3, eu fiz a exclusão desse trecho aqui, no pavimento 2, perdão, tá? Pavimento 3 foram 2 erros, um nessa parte aqui, tá? Eu excluí essa viga, mas eu acho que o problema era a necessidade de fazer a união aqui, ó, das vigas, então eu fiz a união. Agora aqui é uma viga inteiriça, tá? Tá vendo? Tava dizendo que elas no caso estava desalinhada, então no caso eu apaguei, eu relancei daqui até aqui direto e fiz a união da viga. Então se tiver dizendo que está desalinhado e não pode unir, apaga e faz a união, tá? Obviamente que esse trecho e esse trecho não dará para unir, tá? O que seria melhor, né? Mas aí quando a gente une, a gente fala para o software que é um perfil inteiro, né? Ele não é fracionado, tá? Aí obviamente a flambagem, né, desse perfil, a flecha vai ser maior, mas é o mais próximo da realidade. Então esse trecho e o trecho aqui de cima, tá bom? Beleza? Grupo 4 era toda esta lateral aqui, ó. Eu relancei ela inteira, tá? Inteira. Mas uma dica é tentar excluir apenas essa viga e essa viga aqui e verificar se o problema passa, tá? E fiz a exclusão aqui também aqui em cima. Mesmo problema, tá? E foram esses problemas. E substituir alguns trechos em específico por laje maciça, tá? Porque estava dando um erro nos panos, substituir esses trechos e ajudou a mitigar muitos problemas, tá? É isso, espero que tenha entendido, que tenha gostado e até a próxima.